Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Para Programar é Só Começar. E o assunto de hoje é método update no CRUD. E com esse método a gente fecha o nosso CRUD. Então, é isso que a gente vai falar hoje, pessoal. Hoje tem umas coisas bem legais para mostrar para vocês. E aí com isso, né, como eu já disse, a gente vai fechar a parte do CRUD. Fica ligado aí que hoje tem muita coisa legal para a gente aprender. Beleza? Então, se você é novo por aqui, gostar do conteúdo, se inscreva, ative o sininho de notificação para que você seja avisado dos novos vídeos do canal. Se você já é inscrito, compartilhe o vídeo, divulgue o canal. Vamos em frente na nossa viagem aí, pessoal. Você que é novo, muito obrigado pela sua visita, beleza? Então vamos lá. Método update, né? Eu já fiz tudo que tinha que fazer aqui e a explicação para vocês é uma explicação assim, bem simples, bem tranquila, tá? Mas tem um pouquinho de coisa envolvida que seria interessante vocês observarem. Então vamos lá, pessoal. Seguinte, aqui no método, na classe conectar, melhor dizendo, eu criei um método desconectado. Assim como eu tinha um método conectado, eu criei um método desconectado, tá? O que esse método faz? A mesma coisa que o conectado faz, porém, só que em vez de abrir a conexão, ele fecha a conexão. Tá vendo? SQL com .close. Vocês vão entender por que disso aqui, tá? Na nossa interface iRules, o que ficou implementado então para o método update? Ele é um método void que recebe como parâmetro o nome, o sobrenome, o endereço, o nascimento, o telefone e um ID update. Tá? Vocês vão entender isso também. Beleza. Aqui na classe repository, que é a nossa classe da camada de dados. Então veja bem, eu tenho um método void que vai fazer o update, tá? Que recebe aqui como parâmetro as mesmas informações que estão lá, né? São necessárias para a implementação da interface, que é nome, sobrenome, endereço, nascimento, telefone e o update, beleza? Lembrando que os nomes aqui, eu estou colocando os mesmos nomes das variáveis em toda a parte, né? Nome, sobrenome, endereço, tá? Mas poderiam ser outros nomes, tá certo? Não se esqueçam disso. Então, um try catch, né? Eu conecto e dou aqui um create command, beleza? O que tem nesse create command aqui? cmd.command text. Update pessoa, né? Update tabela, set campo, parâmetros. Aqui, where id é igual o @id lá, que é o nosso id update, tá? Então está aqui o comando update do SQL, estão aqui os parâmetros que nós vamos passar, execute non-query e o close connection. Nesse caso aqui, pessoal, por que eu não coloquei aqui fazendo a verificação da mesma maneira que eu fiz no delete? Por que eu não coloquei aqui o retorno para ver se ele encontrou o ID para dar o update e tal? Vocês vão entender por quê daqui a pouquinho, tá? Bom, e aí, seguinte, lá na nossa... Então, beleza, eu já posso salvar esta classe. A classe conectar já está salva, a rules já está salvo. Agora, na rules paciente, o que eu fiz aqui na rules paciente? Olha aqui, repos.update, nome, sobrenome, endereço, nascimento, telefone e ID update. Instanciei aqui, né? E fiz o update. Repara que aqui, ó, não tem validação se ele não encontrou o ID para dar update ou não. Por que, Gustavo, que você não colocou? Calma que eu vou explicar para vocês aqui agora. Calma lá. Muito bem. Agora eu vou salvar essa classe aqui então, beleza, tranquilo. E olha o meu Program CS aqui, ó. Aqui que está a diferença. Olha o que eu fiz no programa, gente. No nosso else if, onde eu falo que opção é igual a P,
que a gente faz mesmo? A gente informa um ID a ser pesquisado, certo? Depois de informar esse ID a ser pesquisado, a gente dá o select e traz o registro. Então, esse cara aqui é responsável por trazer o registro ou falar lá na nossa rules paciente que o ID não foi encontrado. Lembram disso? Beleza. Então é o seguinte, se ele encontrou aqui, ó, se eu informei um ID e ele encontrou o ID, pesquisou, vocês concordam comigo que eu já tenho esse ID aqui, ó? Então o que eu fiz aqui embaixo? Deseja editar o registro selecionado? Se a opção for sim, olha só, eu vou pedir para que todos os campos sejam editados. Ó. Edite o nome, edite o sobrenome, edite o endereço, edite a data de nascimento, edite o telefone celular. Olha só, então olha a lógica de programação aqui em ação. Se eu encontro o registro, na mesma hora que eu trago, logo após eu trazer as informações do registro que encontrei no banco, eu pergunto se você quer editar o registro selecionado. E se o usuário quiser, ele digita S e aí ele vai preencher as novas informações do registro. Feito isso, eu chamo o rules update, passando nome, sobrenome, endereço, nascimento, telefone celular e o registro. Então veja bem, pessoal, por isso que eu não fiz as validações. Olha o registro onde é que está, justamente o ID. Por isso que eu não fiz as validações de não foi encontrado o ID, né? Por quê? Porque eu já tenho o ID aqui, eu já fiz a pesquisa. Então, olha a lógica de programação. Eu já facilito a vida do usuário. Eu pesquiso, trago as informações e em seguida eu pergunto: você quer editar esse registro? Se ele não quiser, beleza. Ele não digita S, tá? Então, olha só. Por isso que esse método aqui, lá na camada de dados, ele ficou como o método void, porque ele simplesmente vai fazer o update. E por que eu usei aqui, criei lá o desconectado aqui? Porque é o seguinte, ó, repara que quando eu faço a minha pesquisa aqui, ó, select paciente, eu conecto e trago os dados. Preencho o data table, depois eu retornava o data table. Então esse desconectado entrou aqui. Por quê? Porque o banco estava ficando aberto. E na hora que eu fui dar o update lá, né, perguntando em seguida aqui no Program CS, ó, fiz a minha pesquisa, o banco ficou aberto, eu perguntei se eu queria editar. Falou que sim, na hora que foi dar o update aqui, ele falou, opa, o banco já está aberto. Então vamos ver isso funcionando? Lembrando que agora a gente tem dois registros apenas, o 14 e o 15. Né? Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou dar um Ctrl Shift B para poder compilar esse programa. Tá? Beleza? Então tá aqui. Muito bem, agora eu vou rodar o programa. Lembrando, novamente, nós temos dois registros, o 14 e o 15. E aí agora eu vou fazer esse trabalho. Então veja bem, vou trabalhar com 14. O que você quer fazer? Eu quero pesquisar. Informe o ID a ser pesquisado. 14. Trouxe. Tá vendo lá? Ó? Trouxe a informação do 14. Aí, deseja editar o registro selecionado? Se eu falar que não, ok, ele vai sair. Mas tá vendo que eu já tenho esse ID aqui, que é o 14? Então, o usuário fala sim. Falou sim, eu dou um Enter. Olha aqui. E aí, eu já vou pedir as novas informações. Então, vamos lá. Nome novo. Sobrenome novo. Endereço novo. Data de nascimento 10 do 10 do 10
de 2000, por exemplo, edite o telefone celular 99998909. Beleza? Então olha aqui, ó. A gente não vai precisar nem ir lá no banco. Os dados estão aqui, ó. Os dados do registro 14 estão aqui, tá? Depois eu posso até mostrar lá no banco, não tem problema não. Mas olha só. Aí eu vou dar um enter aqui. Quando eu dou um enter, ele vai entrar aqui no repos.update. Esse repos.update, o que ele vai fazer? Olha lá. F11 vai vir aqui, ó, conectou. Vai pegar os parâmetros, execute no query, beleza, fechou a conexão, voltou, tal, perfeito, ó. Saiu sem problema, sem erro, vai sair da execução, beleza. Olha só, até acabei executando ele de novo aqui. Então, devido a essa execução que eu fiz aqui sem querer, olha só, eu vou até lá no banco lá para vocês verem então. Olha aqui, a informação aqui do data, né? Os dados aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? Ó? Funcionou o nosso update. Então, vamos lá. O que nós vamos fazer agora aqui? Ó? Já que a gente executou de novo, vamos limpar o nosso banco. Tá vendo? Então, vamos lá. O que você quer fazer? Excluir. Informe o ID a ser excluído. 14. Deixa ele rodar. Beleza. Vamos rodar de novo. O que você quer fazer? Excluir. Informe ID a ser excluído. 15. Enter. Deixa ele rodar de novo. Agora vamos aqui no banco. Vamos dar um refresh nas informações. E dessa maneira a gente limpou o nosso banco de dados. Galera, então aqui, ó, chegamos ao final do nosso CRUD no programa Sistema Agendamento de Consulta. É claro que a gente ainda precisa mexer no código do programa, porque a gente não está falando de médico, de consulta, né? Mas até onde a gente foi aqui, vocês têm condição de criar um CRUD completo, utilizando aí o SQLite, né? Utilizando o C#, tudo isso que a gente viu aqui. E eu recomendo que vocês façam todas as operações do CRUD mesmo, tá? Façam as operações do CRUD, coloquem a mão na massa, pratiquem para que vocês possam entender, principalmente essa questão de você usar os objetos, né? Quando você usa o command execute no query, quando você usa só o select, para fazer o delete, o update. Então, assim, pessoal, foi com muito carinho, com muito cuidado que eu preparei essa sequência, tá? Então é o que eu disse, claro que a gente vai precisar voltar no programa para falar dos outros assuntos, mas até aqui esse material que vocês têm é um material muito rico para trabalhar com o CRUD, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham curtido, espero que tenha ficado claro. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos vocês e que vocês tenham a paz que excede todo o entendimento. Valeu, galera!